O laudo pericial, nós pedimos, né, dada a dificuldade do núcleo de biologia conseguir extrair o material genético dos fragmentos ósseos, né, considerando o estado em que eles foram encontrados, ou seja, fragmentados e queimados, nós pedimos para que eles, numa primeira análise, fizessem o confronto do sangue que foi encontrado no banco e no assoalho do veículo, né, com o material fornecido pela filha e os materiais que nós apreendemos dos pertences de uso pessoal da Cláudia. Então esse laudo já demonstra cientificamente que o sangue encontrado no veículo é da Cláudia, tá? Isso vem de encontro ao que a Polícia Civil já havia feito dentro da investigação de alterar a tipificação de desaparecimento, né, como eu vejo que alguns meios de comunicação ainda tratam o caso como desaparecimento, mas a Polícia Civil já vem tratando como caso de homicídio e ocultação de cadáver. Então isso cientificamente prova que a vítima foi morta no interior daquele veículo. Isso vem de encontro com o interrogatório, inclusive, de um investigado, né, que estava lá no local de descarte, quando a SPIN chega com o corpo da Cláudia e é jogada naquele buraco onde estava sendo feita a incineração dos materiais. Então, nós já temos elementos que apontam autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O que falta? Nas análises que nós estamos fazendo com autorização judicial dos aparelhos telefônicos de Roberto, Cláudia e até do Dilomar, nós vamos buscar a motivação do crime, que obviamente a única pessoa que com toda certeza pode apresentar a motivação é o autor. A partir do momento em que ele nega a autoria, nós temos que demonstrar por interpretação lógica, né, e pela análise de todo o contexto, qual é a tese da investigação em relação à motivação. E a gente encontra, dentre todos esses elementos, né, as provas testemunhais, o que está sendo extraído do telefone, um possível projeto de poder do Roberto quando ele é colocado na presidência da instituição, né, inclusive pela Cláudia. Né. Dentre as investigações, ela aponta, inclusive, usa esse termo, ele é minha cria. Então, nesse momento em que a gente percebe que o Roberto ele tem um projeto de uso pessoal da instituição, né, quando as divulgações dele são mais pessoais do que institucionais, em algum momento a Cláudia apresentou uma dificuldade para a permanência dele no poder. Talvez a pessoa que ela imaginava que ele seria uma pessoa mais maleável e fácil. A questão do desvio dos valores, e é objeto de investigação pelo C-Code, por essas análises preliminares já foram apontadas. Tá? O inquérito do C-Code está caminhando muito bem nesse sentido, mas também está revestido de um certo sigilo. Mas esses dados vão ser, obviamente, aproveitados para a nossa investigação, justamente para mostrar essa motivação. Outro fato relevante, né, que a gente apresenta na data de hoje para vocês é uma questão, inclusive, da premeditação do delito. A partir do momento em que o Roberto, a partir do dia 1º/8, ou seja, 6 dias antes do crime, ele já determina que um veículo locado pela APAE, que era utilizado para auxílio a uma escola, né, da qual a APAE prestava apoio, permanecesse à disposição da unidade do Ouro Verde. E um dia antes do crime, o Roberto leva esse veículo para a região do Jardim Pagani, e esse veículo pernoita na frente da residência dos pais dele. Então esse carro no dia 5 é levado para lá, e no dia 6, após o Roberto sair da chácara, manter os seus compromissos pessoais, que a gente trabalha com uma hipótese de álibi, né? Ele abasteceu o veículo, ele encontrar uma funcionária por volta das 17 horas na Rodrigo Romero, ele volta por volta das 6 horas lá na chácara, com esse veículo que já foi preparado anteriormente para fazer a escolta da SPIN, o que era conduzida pelo Dilomar, e o abandono desse veículo na Vila Dutra. Então ele traz o Dilomar de volta para pegar a Montana, que foi levada com os materiais da APAE e foi deixada pelo Roberto na região da Nuno de Assis. Quantos exames genéticos a gente está falando dentro dessa investigação? Nós coletamos, né, então, amostras do Dilomar, esse também já demonstrou positivamente que ele dirigiu o veículo. O Roberto se negou a fornecer voluntariamente, então a gente teve que fazer uma extração de objetos de uso pessoal dele. Coletamos amostras da filha e pertences de uso pessoal da Cláudia. E tudo isso em relação ao veículo. Em relação aos fragmentos ósseos, né, como eu disse, estão sendo confrontados exclusivamente com os materiais fornecidos pela filha e de pertences pessoais da Cláudia. Dificuldade maior em relação às condições que esses fragmentos foram apreendidos. E dentro da investigação vocês não trabalham mais com a hipótese de mais ninguém envolvido?
Até o presente momento da investigação, tirando o Roberto e Dilomar, né? Dilomar, ainda que nesse segundo momento, na ocultação de cadáver e na fraude processual, o que nós tentamos agora é verificar se o Dilomar tinha conhecimento anterior e tenha participado eventualmente de um planejamento. Somente isso que poderia mudar uma circunstância de investigação em relação a esse segundo indivíduo. A autoria do homicídio, né, a execução do homicídio, foi planejada e executada pelo Roberto. Até o presente momento, a gente tem a ocultação e a fraude processual, inclusive confessadas por esse indivíduo. Que, apesar, né, volto a dizer, apesar de serem socialmente reprováveis, né, repugnantes, para fins de pena em abstrato, são penas baixas que não prevêem, inclusive, a prisão temporária desse indivíduo. Falando um pouquinho da prisão temporária do Roberto, ela foi prorrogada e Isso. agora tem menos de 30 dias para que o inquérito seja resolvido. Sim, inclusive a solicitação da prisão, prorrogação da prisão temporária foi justamente porque o laudo saiu justamente no último dia, né? E nós temos também que dar um tempo suficiente para que o representante do Ministério Público tenha todos os elementos, né, em mãos para, eventualmente, né, se for o caso, e cremos que isso ocorrerá, de oferecimento de denúncia, e trazer esses últimos elementos, principalmente relacionados à motivação. Então, creio que já o inquérito está na fase do meio para o fim, e antes desse prazo nós consigamos concluí-lo e apresentar esses elementos para a Justiça. E aí encaminha processo, julgamento? É isso. Aí, numa segunda fase, né, no caso do Ministério Público receber esses elementos, ele avalia, no caso de oferecimento de denúncia, né, aí o Ministério Público vai verificar se é o caso de decretação de preventiva, né, que os elementos da investigação, obviamente, nós já apontamos que seria um caso de conversão de temporária em preventiva, mas são situações que vão ser analisadas, né, pela Justiça.